pessoal, meu nome é Isis Guerreiro, eu sou enfermeira obstetra aqui da Unimed, consultora em amamentação, e hoje a gente vai abordar o tema, tá, de amamentação. E aí eu queria conversar com vocês um pouquinho, né, primeiro explicar quais são os benefícios do aleitamento materno, né, por que é tão importante a gente amamentar, tá? Então, primeiro, o leite materno ele já contém os nutrientes em quantidade adequada para o bebê, então não é necessário a gente oferecer água, chá, nada disso, exclusivo até os 6 meses de vida, tá? Mesmo aqueles bebês que tomam fórmula ou que tomam leite materno e fórmula, não é necessário ofertar água, certo? Proporciona crescimento, é de fácil digestão. Então, eu sempre costumo falar que o leite materno é como se fosse um pratinho de salada e um franguinho, e o leite de fórmula como se fosse uma feijoada. Então, geralmente, quando a gente come feijoada, a gente passa mais tempo, né, para poder digerir esse alimento. Então, a mesma coisa é para o bebê, como se o bebê ficasse meio que empachado. Então, a gente precisa, né, o leite materno, como ele é de fácil digestão, então o bebê mamou, fez as eliminações, xixi, cocô, então tá com fome novamente. Então, por isso que o leite materno é de fácil digestão, né, o estômago já tem enzimas para digerir esse leite. Reduz a chance de obesidade e hipertensão arterial, já fornece água, então como eu falei anteriormente, não é necessário a gente ofertar nenhum tipo de líquido para o bebê até os 6 meses de vida. Protege contra infecções, alergias, né? Então as sinusites, rinites, gripe, diarreia. Então o leite materno, principalmente o colostro, que é aquele primeiro leite, já contém, né, imunoglobulina, que serve como se fosse a primeira vacina do bebê. Evita problemas ortodônticos e de fala, né? Porque quando o bebê faz a sucção, ele consegue trabalhar muito a musculatura oral. Auxilia na contração uterina, então é normal quando a mãe tem o bebê, né, o bebê sugar, ela sentir uma cólicazinha, porque é justamente o trabalho da ocitocina, né, que faz com que essa contração do útero, né, o útero evolua, e aí ela sente como se fosse uma cólicazinha, porque o útero voltando ao tamanho normal. Diminui o risco de hemorragia pós-parto, justamente por essa questão, né, da ocitocina. Interação profunda entre mãe e filho, né? Outra coisa que eu sempre gosto de salientar também é sobre a questão da introdução alimentar. Então, não é que o bebê come um determinado alimento e vai sentir aquele sabor, mas ele vai sentir nuances, por exemplo, doce, amargo, salgado. Então, facilita na hora da introdução alimentar, diferente da fórmula, né? Que é sempre aquele mesmo sabor. E aí, eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre a anatomia das mamas, né? A gente tem aqui vários tipos de mama, né? Nenhum deles é empecilho para amamentar. Todo tipo de mamilo é possível amamentar. Claro que existem uns que têm mais dificuldade do que outros, né? Mas para isso existem as manobras que a gente pode fazer que auxilia na pega desse bebê, né? Aqui por fora a gente tem o corpo da mama, a areola e o mamilo. Quando o bebê faz a sucção, ele pega parte da areola. Então, por isso que, mesmo que o mamilo seja mais plano, seja mais curtinho, não tem problema. O bebê consegue, né, extrair esse volume de leite. Por dentro, a gente tem os alvéolos, que são esses algodõezinhos aqui, que é onde é produzido esse leite. E aqui a gente tem os canudinhos, que é os ductos, né, que é por onde passa esse leite, para poder, quando o bebê fazer a sucção, fazer a extração. Bom, gente, então agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a fisiologia da lactação. O intuito aqui não é falar de coisas tão técnicas, mas é mostrar para vocês que toda mulher é capaz de amamentar, tá? Então a mulher ela começa a produzir leite a partir da 16ª semana de gestação, né? Porque às vezes a mulher tá gestante e aí observa que não tá saindo aquele volume de leite, fica preocupada, será que eu vou ter leite? Será que eu não vou ter leite? Mas eu queria tranquilizar você, né? E quero te falar que a partir da 16ª semana, a mulher ela já começa a produzir esse leite. Mas por que esse leite não sai? Porque existe um hormônio chamado progesterona e estrogênio que está em alta e é o que segura a gestação. E aí ele inibe os hormônios da lactação, que é a ocitocina e a prolactina. E aí a gente passa para a lactogênese 2, né? Que é o declínio abrupto do estrogênio e da progesterona. Então, o bebê nasceu, ocorre essa baixa dos hormônios da gestação e aí sim aumenta os hormônios da lactação, certo? Então, a lactogênese 1 e a lactogênese 2 vai ocorrer independente da mulher amamentar ou não. Então, toda mulher
passa por esse processo, exceto aquelas que fez algum tipo de cirurgia mamária, fez uma redução de mama, né? E aí pode ter alguma lesão de ducto, mas independente, toda mulher passa por essa fase. Independente. Então, vocês vão observar aí na tela, né, que a gente tá mostrando a imagem de 3 leites, tá? 3 tipos de leite. E aí a gente tem o leite precoce, que é esse leite que sai ainda durante a gestação. Depois disso, a gente tem o colostro, que ele é mais rico em gordura, é esse mais amarelado que vocês estão observando. Tem o leite de transição, que é esse leite do meio, e o leite maduro, que ele é mais rico em caseína, mais rico em água. Então, a composição química do leite materno é água, energia, proteína, lipídios, carboidratos, minerais e vitaminas. Ou seja, ele é um alimento completo para o seu bebê. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da via de parto, né, para a amamentação. Independente da via de parto que você escolher, seja parto normal ou parto cesariana, toda mulher é capaz de amamentar, certo? Aquelas que optam por parto normal, né, liberam hormônios que auxiliam, né, nessa questão da descida do leite. Já a cesariana, a fase da apojadura demora um pouco mais para acontecer, mas a mulher consegue amamentar normalmente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre a questão do tamanho do estômago do bebê. Às vezes a gente fica angustiado pensando que aquele colostro, né, quando tem o nascimento do bebê não é o suficiente, né, e o bebê fica com fome. Mas a verdade é que eu tenho aqui para mostrar para vocês o tamanho do estômago do bebê, tá? Então, com o dia de vida, o tamanho do estômago do bebê parece esse aqui, comporta de 5 a 10 ml. Então, o colostro, né, que você produz na maternidade, aquele brilhinho que sai na mama, já é o suficiente para o bebê, tá? Com 3 dias de vida, esse volume aumenta para 22 a 27 ml. Com 7 dias, de 45 a 60 ml. E com um mês, de 80 a 150 ml. Então, à medida que o bebê vai sugando, você vai produzindo mais leite, né? O tamanho do estômago também vai aumentando. Então, não tem por que se preocupar, né? Porque na maternidade só tá saindo aquele iniciozinho de colostro, porque ele já é o suficiente para o seu bebê. Bom, gente, então agora vamos para o que interessa, né? Que é a questão de pega e posicionamento do bebê, certo? Então é importante que ao você escolher, né, uma posição para amamentar, você se sinta confortável, né? Você tem uma cadeira onde você consiga apoiar bem a sua coluna, principalmente para aquelas mães que optam pela cesariana, porque tem a questão da cirurgia, então pode acabar incomodando um pouco, tá? E é importante também que você tenha um apoio, né, para você colocar o seu bebê, que pode ser uma almofada de amamentação, tá? Como essa aqui. Ou você pode apoiar com um travesseiro, uma almofada, uma maneira que fique confortável tanto para você como para o bebê. Então a gente vai começar aqui a simular para poder mostrar para vocês, certo? Bom, então aqui vocês viram, né, que eu coloquei a almofada para apoiar. É importante que essa almofada ela consiga apoiar bem, tá? Porque aqui é quando a gente vai colocar o bebê em cima para poder apoiar e colocar no peito, tá? Então é importante que ela consiga abraçar, que ela tenha uma altura confortável. Caso a sua almofada seja mais baixinha, você pode colocar outra almofada embaixo, certo? Sempre para que a boquinha do bebê fique na altura da mama, tá? E aí a gente vai começar a falar sobre as posições. Existem várias posições para amamentar. E aí você vai ver aquela que é mais confortável para você e para o bebê também, tá? Então eu vou começar falando aqui sobre a posição tradicional. O segredo da pega é o bebê sempre estar alinhado, cabeça e coluna sempre alinhado. Nunca colocar o bebê para amamentar assim, com a cabeça para cá e o corpinho virado, certo? Porque fica mais difícil dele deglutir. Você pode até fazer o teste aí, né? Você deglutir assim ou com a cabeça virada. A gente sente mais dificuldade, então a mesma coisa é para o bebê, tá? Então, gente, eu sempre deixo o bebê alinhado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a posição tradicional. E aí depois a gente mostra as outras, tá? Então, bebê alinhado. E aí eu vou segurar, apoiar a cabecinha do meu bebê com a mão contrária que eu vou oferecer a mama. Ou seja, eu venho com essa mão, tá? E vou apoiar essa parte aqui da minha mão bem no pescocinho do bebê. O bracinho eu boto pra trás.
E aqui eu vou fazer um movimento de C para segurar essa mama, nunca em forma de tesoura. Por quê? Lembra que eu mostrei que tem os ductos que passam pela mama? Então, se eu faço esse movimento de mão de tesoura, é como se eu diminuísse esse fluxo de leite para o bebê. Então, é importante que eu só apoie essa mama para poder a gente conseguir encaixar na boquinha do bebê, tá? Então, eu venho e faço esse movimento aqui de C. Se você tiver um mamilo um pouco mais curto, né, que ele não é tão protruso, você pode fazer o que a gente chama de mãozinha de xícara, que é pegar mais nessa partezinha aqui da areola, tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o mamilo e vou passar do nariz pro lábio superior do meu bebê. E aí, ó, eu fazendo esse estímulo daqui, eu faço com que o bebê abra a boquinha. E aí, quando o bebê abrir a boquinha, eu venho e coloco o bebê de baixo para cima. Por que é importante colocar de baixo para cima? Porque se eu colocar o bebê de frente, eu tapo o narizinho do bebê e aí o bebê não respira. E aí quando eu afasto para o bebê respirar, o bebê acaba soltando da pega ou então pegando errado. E aí ocorrem as lesões, as fissuras mamárias, certo? Então é importante a gente passar, o bebê abriu a boquinha, coloco de baixo para cima. E aí, o que é que eu vou observar durante essa pega para saber se a pega tá ok? Então, o narizinho vai estar livre, o queixinho do bebê vai estar encostado à mama e eu vou observar se o bebê suga, engole. Suga, engole. Bom, então agora a gente vai falar sobre outra posição, que é a posição invertida, tá? Então, eu vou colocar a minha almofada de lado. Vou pegar o meu bebê, que também vai ficar de ladinho, tá? Então, diferente da posição tradicional, eu vou segurar a cabecinha do meu bebê com a mão que eu vou oferecer à mama. Então, sempre apoio bem no pescocinho. E com a outra mão, eu vou fazer ou a pinça em xícara ou em C. Vou fazer a mesma coisa. Passo o mamilo no lábiozinho superior. O bebê abriu o bocão, eu venho e junto. E aí, o bebê mama tranquilamente, certo? Essa outra mãozinha daqui, a gente pode deixar o bebê aqui abraçado com a gente. E o corpinho sempre apoiado na almofada. Bom, e a última posição que a gente pode colocar o bebê, né? Eu vou retirar a almofada, não vou precisar mais dela, tá? E é o bebê sentadinho, cavalinho, certo? Então, ó, o bebê vai estar apoiado na minha perna. E aí, eu sempre gosto que o bebê fique com a perninha mais abertinha para poder ficar bem encostadinho no corpo da mãe. Geralmente, para aquelas mães que fizeram cesariana, talvez no início essa posição não seja tão cômoda, né? Incomode um pouquinho por causa da cicatriz. Mas depois de 15 dias já dá para amamentar tranquilamente. E não tem problema colocar o bebê recém-nascido nessa posição, tá? O segredo é só segurar bem firme a cabecinha do bebê, tá? Então, ó, eu coloco o bebê com a perninha mais abertinha e apoiada junto com o corpinho do bebê. E eu vou segurar a cabecinha do bebê com a minha mão dominante. E aqui eu vou fazer da mesma forma, seguro em C ou em xícara, passo o mamilo no lábiozinho superior, o bebê abriu o bocão, eu venho e junto. E aí o bebê pode mamar também tranquilamente, tá? Outra posição também que você pode amamentar é deitado, mas aí eu sempre oriento que as mães esperem mais um pouquinho, né? Que o bebê esteja maior, que você tenha aprendido a colocar o bebê no peito, o bebê tenha aprendido a amamentar, para poder não correr o risco de fissuras e de lesões. Bom, gente, então agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a fase mais crítica da amamentação, que é a fase da apojadura, tá? Essa fase ocorre cerca de 48 a 72 horas pós-parto, tá? E pode durar em média de 4 a 5 dias. E o que é essa fase da apojadura? É quando o organismo entende que a mama encheu de leite, né? E aí ocorre que a mama fica mais empedrada, pode ficar avermelhada, a mulher pode sentir calafrio. E toda mulher passa por isso, é um processo fisiológico, tá? E aí, o que a gente precisa fazer nessa fase? Massagem. Então, a gente precisa massagear essa mama e colocar o bebê para mamar, tá? Em livre demanda. Quantas vezes ele quiser, a hora que ele solicitar. Caso o bebê não queira mamar naquele momento e você esteja sentindo um incômodo, você pode fazer a massagem e fazer uma ordenha de alívio, certo? Então, como é que a gente vai fazer essa massagem? Primeiro, a gente inicia, tá? Com o movimento aqui embaixo da axila, movimento circular, para liberar linfonodo axilar. Tanto de um lado, como do outro. Depois disso, a gente vai começar essa massagem do centro para a base da mama. Então, eu venho com 2 dedos, empurro e movimento circular.
E aí não tem um tempo específico, é até você sentir que essa mama ela tá mais macia, certo? Então eu vou empurro e movimento circular, empurro e movimento circular. E aí eu posso fazer até uma preguinha para ver se o mamilo tá macio, tá? Porque quanto mais o mamilo tiver macio, melhor fica para o bebê fazer essa extração do leite, tá? Depois disso eu venho para o corpo da mama, então eu posso vir com 3 dedos e vou apoiar com a outra mão e empurro e movimento circular, da mesma forma. E vou fazer em toda a mama, até eu sentir que essa mama esteja macia. Na pojadura, nos primeiros dias, pode ser que a mama não fique totalmente flácida, mas você vai sentir um alívio, certo? E é bom fazer essa massagem sempre antes do bebê mamar, porque aí esse leite fica mais molinho, fica mais fácil do bebê conseguir extrair o leite, tá? Depois disso, eu posso finalizar a massagem ou com a mão espalmada, dessa forma, ou como se fosse uma luva de boxe, desse lado e desse lado. Depois que eu fiz a massagem, o bebê pode mamar, ou caso ele não queira, a gente pode fazer uma ordenha, tá? E aí a gente pode usar tanto uma bombinha para fazer essa extração, ou uma ordenha manual só para alívio mesmo, certo? E essa ordenha manual seria a gente usar o indicador e o polegar depois da areola, e aí eu empurro para trás e aperto, empurro para trás e aperto. E aí a gente consegue fazer essa ordenha manual. Bom, pessoal, então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre cuidados com o recém-nascido, tá? Primeiro a gente vai abordar um pouquinho sobre como dar o banho no recém-nascido, certo? Então a primeira etapa a gente precisa separar tudo que a gente vai utilizar, já deixar tudo certinho para evitar que o bebê fique exposto, né, que perca a temperatura, né? Então a gente já separa a fralda, a pomadinha que vai usar, cotonete para poder fazer a higienização do coto umbilical, né, a roupinha. Então a gente já deixa tudo separado para evitar que o bebê fique exposto, né, e ele perca a temperatura. Após isso é importante que a gente feche, né, circulação de ar. Então fechar a janela, desligar ar-condicionado, ventilador, tá? E é importante que a temperatura da água esteja entre 37 e 36 graus. E aí a gente pode utilizar o termômetro, né, para ver a temperatura dessa água, que tem que estar entre 37 e 36 graus. Ou então a gente pode estar utilizando o punho ou o cotovelo para estar observando a temperatura da água. Se estiver agradável, a gente pode iniciar o banho, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai retirar a roupinha do bebê, tá? O banho do recém-nascido, até 30 dias, é feito em 2 etapas. Então, primeiro, a gente vai lavar o rostinho, higienizar a cabecinha, para depois higienizar o corpinho, certo? Então, eu tirei a roupinha do bebê e vou deixar ele apenas de fralda. Vou pegar uma fraldinha de tecido e vou fazer como se fosse um charutinho. Não precisa ser um charutinho muito bem feito, certo? É só pra gente enrolar, para esse bebê não ficar exposto. Então, vamos enrolar aqui o bebê. E aí eu já separei, né, todo o material que vou utilizar, a água também já tá aquecida, certo? E aí é importante que a água, ela comece com a temperatura de 37 graus, porque com o passar do tempo, né, a água vai esfriando, então quanto mais quentinha a água tiver, melhor, certo? E aí eu vou apoiar o meu bebê, vou segurar pela cabecinha, certo? Pelo pescocinho, e vou começar fazendo a higiene da cabeça, tá? Então eu venho como se fosse uma conchinha à mão e vou molhando a cabecinha do bebê. Pega um pumpzinho do sabonete. Aí o sabonete é importante que seja aquele sabonete neutro, um sabonete de glicerina, certo? Pode ser um sabonete de cabeça e corpo, não tem problema nenhum, tá? Vou fazer a higiene, depois vou retirar. E aí eu vou higienizar o rostinho do bebê, que aí não precisa a gente utilizar nenhum tipo de sabonete, a gente só utiliza a água realmente, tá? Então a gente pega, tira o excesso de água e passa no rostinho do bebê, tá? Para higienizar o olhinho eu posso fazer de 2 formas. Posso pegar a água, retirar o excesso e fazer esse movimento, certo? Da lateral para o centro. Ou posso pegar um pedacinho de algodão, molho, tiro o excesso, também faço de fora para dentro, viro o algodão, de fora para dentro. Depois disso, eu levo o bebê para o trocador e já posso ir enxugando a cabecinha, certo? Para não ficar tão exposto.
E aí sim, agora eu vou fazer a retirada da fralda, certo? Sempre lembro de colocar o adesivo na fralda para não grudar no bebê. E aí, se o bebê já tiver com cocô, é importante a gente fazer a retirada, né, do excesso de cocô para poder a gente iniciar o banho no bebê, tá? Então, eu posso retirar a fralda e já arrastando o cocô para tirar esse excesso e vou fazer a higienização, certo? Então, eu pego o algodãozinho, é importante que a gente utilize o algodão e a água, tá? Em vez do lenço umedecido. Por quê? O lenço umedecido, ele tem componente químico, então pode acabar prejudicando, né, a pele do bebê, certo? Então a gente utiliza nos primeiros 6 meses, a gente deixa para usar o lenço umedecido quando a gente for fazer alguma saída, né, ou então for alguma emergência, algo pontual, mas não ser de rotina, certo? E aí a gente, em casa, a gente dá preferência para utilizar o algodão e a água para poder fazer a higiene do bebê. Então eu pego o algodãozinho, molho, e aí eu vou fazer a higiene sempre de frente para trás, nunca de trás para frente. Independente do sexo do bebê, se for menino ou se for menina, sempre de frente para trás. E nunca vou elevar a perninha do bebê. Se for necessário, eu lateralizo o corpo do bebê e faço a higiene de trás, de frente para trás. E aí sim, agora eu venho e trago o meu bebê, né, para poder dar o banho, tá? E aí é importante que a água ela esteja na metade da banheira, mais ou menos, aí a gente já verificou a temperatura. E aí eu vou começar a fazer a higiene do meu bebê. Bom, então agora eu coloquei o meu bebê na banheira, certo? E vou começar fazendo a higienização. Então eu começo molhando o bebê. E aí é importante que eu apoie a cabeça do meu bebê no meu antebraço, certo? E segure aqui, ó, o bracinho dessa forma, tá? E aí eu pego o sabonete e começo lavando o pescocinho, a barriguinha, inclusive o coto umbilical, é importante a gente higienizar, certo? O bracinho, geralmente o bebê tende a ficar com a mão fechadinha, então a gente abre a mão do bebê, lava dedinho por dedinho, do outro lado também, a perninha e a genitália. E aí, na hora de virar o bebê, eu posso fazer de duas formas. Posso abrir a minha mão de gancho, que estava aqui segurando, abrir e virar o meu bebê. E aí eu sempre lembro de colocar a perninha para trás, certo? E apoiar a boquinha do bebê no meu antebraço, certo? Para não sufocar o bebê, não apoiar aqui no pescoço. Então eu sempre apoio aqui no antebraço. Ou eu posso fazer de outra forma. O bebê tá assim, eu só venho pra cá, seguro e viro dessa forma, certo? E aí você escolhe a que você achar melhor. Vou fazer assim pra poder mostrar pra vocês. E aqui, ó, eu venho molho, pego o sabonete, passo nas coxinhas e no bumbum e tiro o excesso de sabão. Finalizou o banho, eu tiro o excesso de água. E aí uma dica importante, eu já posso deixar ou a toalha fralda, né, perto, ou então antes de colocar o bebê no banho, eu posso pegar a fraldinha com capuz e já deixar presinha. E aí quando eu tirar o bebê, eu já consigo enrolar e levar o meu bebê pro trocador. Bom, gente, então a gente finalizou o banho, certo? Então eu já trago o meu bebê pro trocador e já vou enxugando, certo? Posso usar a pontinha da toalha e já enxugando a orelhinha do bebê. Enxugo o coto umbilical. E agora eu vou colocar a fralda.
certo? E aí a fralda, existem diversas marcas no mercado, tá? Existem umas que tem o marcador de xixi, que é importante, principalmente para os primeiros dias, né? Recém-nascido, que a gente não sabe quanto fez de xixi, se fez xixi ou não. Então, ela muda de cor, então é importante, eu acho interessante a gente utilizar essa fralda nos primeiros dias, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Sempre quando a gente for colocar a fralda, é importante que a gente estique, né? Porque ele vem assim com esse elástico, então é importante que a gente estique para poder evitar que vaze o xixi, tá? Então, sempre a parte do adesivo para trás. E aí, eu vou colocar a fralda no meu bebê, tá? Então, eu viro o meu bebê, nunca levanto assim, porque tem um risco de asfixia. Ou então, se o bebê amamentou há pouco tempo, pode regurgitar, acabar regurgitando, tá? Então é importante a gente virar o bebê de ladinho. Coloco a fralda. Em casos de menino, ter atenção com a genitália do bebê, a gente sempre colocar para baixo, para evitar que o bebê faça xixi e vaze, né? Se a gente deixar para cima, então a gente coloca para baixo. E eu não vou fechar nesse momento a fraldinha ainda, tá? Porque primeiro eu vou higienizar o coto e higienizar o narizinho do bebê, certo? Então eu só vou colocar porque quando o bebê toma banho, ele tende a relaxar, então acaba fazendo xixi. Então, para ele não fazer xixi na gente, a gente vai colocar a fraldinha, certo? Então agora eu venho aqui, já enxuguei a orelhinha, posso usar o cotonete também, tá? Lembrando de nunca colocar dentro, sempre só higienizar por fora, tá? E aí posso higienizar o narizinho também. E aí existem os dois cotonetes para você fazer a higiene, certo? Eu gosto desse aqui porque às vezes acaba batendo pra gente não introduzir muito o cotonete no narizinho do bebê, tá? Então a gente pode estar utilizando esse aqui. E aí eu coloco, rodo. E o outro da mesma forma, coloco e rodo. Depois disso, a gente vem para a higiene do coto umbilical, tá? Então é importante a gente sempre higienizar esse coto umbilical a cada troca de fralda, ou no mínimo 3 vezes ao dia, certo? E aí, geralmente, esse coto umbilical tem de 7 a 10 dias para cair. E mesmo após a caída desse coto, a gente precisa continuar higienizando por 10 dias, certo? Porque ainda fica a região gelatinosa e aí a gente precisa estar higienizando. Então, sempre tá observando. Se você sentir algum odor, né, ou tá saindo alguma secreção, algum sangramento, sempre comunicar ao seu pediatra para estar avaliando, certo? Importante também que esse coto seja higienizado sempre antes a cada troca de fralda, né? E aí, como é que a gente vai fazer essa higiene? Então, a gente vai segurar pelo clampzinho, pela base, tá? Vou molhar no álcool e vou passar ao redor. E aí, eu posso utilizar quantos cotonetes for necessário, certo? Até que tenha a higiene completa. O coto umbilical não dói, que é o receio de muita gente, né? Ele não tem terminação nervosa, é como se fosse unha, cabelo, então não tem terminação nervosa. Às vezes o bebê chora pelo geladinho do álcool, não é porque tá doendo. Então a gente segura pelo clamp, faz a higiene, troca o cotonete e faz durante todo o corpo do coto. Inclusive o clamp também a gente higieniza. Sempre com álcool e vai trocando o cotonete quantas vezes for necessário, certo? Após isso, eu vou finalizar, né, fechar a fraldinha e aí eu posso utilizar pomadas, né, de prevenção de assaduras, que são pomadas hidratantes. E tem também as pomadas para tratamento, que são com óxido de zinco, né, que são aquelas mais branquinhas. E aí, caso fique excesso de pomada na hora do banho, não é necessário a gente tá retirando o excesso, tá? A gente pode deixar, não tem problema nenhum, certo? E aí, como é que eu vou fazer a utilização dessa pomada? Então, eu vou colocar ó, sempre na região inguinal. Em caso de menino, abaixo do testículo e na região intraglútea. E em caso de menina, a gente coloca na região inguinal, nos grandes lábios e na região intraglútea, certo? E aí sim, agora eu vou fechar a fraldinha. Então eu venho, o umbigo sempre tem que estar para fora, nunca tapar o umbigo com a fralda, tá? Não é necessário a gente colocar
nada para tapar o umbigo, né? Às vezes tem gente que bota moeda, bota faixa, não precisa nada disso, certo? Então a gente vem, deixa sempre o umbiguinho do lado de fora e eu vou fechar a fraldinha. Lembrando que essa fralda não pode estar muito apertada, então o ideal é que entre um dedo da gente, certo? Aí a gente sabe que ela tá na medida certa, certo? E aqui a gente também estica de ladinho para evitar que vaze xixi. E aí sim, depois eu posso colocar a roupinha do bebê, né, e pentear o cabelinho.